É o primeiro parapsicólogo com quem eu converso, né? E é uma honra, porque eu gosto muito da parapsicologia, embora eu não seja formado, espero um dia ser, ou pelo menos fazer o curso do IPQ. E é um assunto que me interessa muito e interessa as pessoas, embora as pessoas não saibam que a parapsicologia, muitas das pessoas se interessam pelo aquilo que é formado em religião, pelo ICPEL, me corrija se eu falar alguma coisa errada, por favor, e em ciências humanas pela UNESA, certo? Sim, eu tô no meu último semestre da faculdade que é Bacharelado em Ciências Humanas. E é Estácio de Sá, por isso a sigla UNESA. Fiz o curso básico de parapsicologia pela UCPEL, que é a Universidade Católica de Pelotas, com o professor Fábio Ranieri, que também foi aluno do Padre Kevin Sal, que é o Centro Salesiano, Centro Universitário dos Salesianos. Olha só, então não estamos falando com qualquer Zezinho, estamos falando com uma pessoa. Assombração, paranormal e tal, e eu acreditava muito nessas coisas. Em 2000, só que eu não era de igreja nenhuma. Em 2016 fui para a Universal, enchi a cabeça de minhoca lá. E depois de algumas reflexões, consegui me libertar dessa seita do Edir Macedo e decidi fazer a catequese, mas sempre fui uma pessoa curiosa, gostava de pesquisar, de perguntar, de questionar. E aí, então, da minha crisma, em 2018, eu vi o primeiro vídeo do Padre Quevedo, desafiando todos os demônios, espíritos, macumbeiros, feiticeiros. E aí eu achei aquilo muito radical, uma coisa diferente. E aí vi que ele apresentava os argumentos dele através da parapsicologia. E aí, quando eu fui estudar a parapsicologia, eu vi que ela explicava cientificamente os fenômenos que eu acreditava e atribuía ao demônio, aos espíritos dos mortos e ao Exus e orixás. Porque se no Brasil toda seita é bem aceita, pior ainda é aqui onde eu moro, em Belém do Pará, que tudo que é novidade no Brasil, Belém, né, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Macumba, etc. E as seitas neopentecostais, com as possessões, demônios, etc. Então, aqui em Belém a gente cresce com toda essa salada de fruta, toda essa farofa. Muito bem. E o que esse raio de parapsicologia explica pra gente? Onde surgiu, o que estuda e quais os principais pensadores da parapsicologia? Né? Ou a Cabala fala de forças ocultas, etc. Então, Eric Jingwall, que era um parapsicólogo e talvez o maior historiador da parapsicologia, ele pesquisando, chegou em todas as épocas, em todos os povos, em todas as raças, em todos os ambientes, porque são fenômenos humanos. Mas antes disso, a ciência não queria estudar, a ciência tradicional não queria das mitologias, né, grega, egípcia, etc. Esses fenômenos aconteciam nesses ambientes. Então, a ciência recuava e dizia: não vamos estudar esses fenômenos porque isso pertence à religião. Mas se são fatos observáveis, é assim mais, vai do consumidor. Até que, com o surgimento do espiritismo ali, por volta de 1847, se não me falha, atribuído aos espíritos dos mortos. Depois elas confessaram que tudo aquilo ali era truque, depois terminaram embriagada. Foi um fracasso. Mas aí então veio aquela epidemia de fenômenos parapsicológicos por vários locais da Europa, etc. E aí os cientistas da época começaram a pensar, não, esses fenômenos estão aqui, algo acontecendo no nosso mundo, a gente tem que investigar cientificamente. Foi então que, com intenção científica, a parapsicologia surgiu em 1882 com a Society for Psycho que é Sociedade para Pesquisa Americano, é considerado o pai da parapsicologia, porque até então a parapsicologia, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, só reuniu os relatos e tentavam pesquisar de forma crítica. Mas em 1934 ele passa e aplicou a estatística matemática em milhões de experiências com telepatia, transmissão de
pensamento, pré-cognição, etc. E então se demonstrou matematicamente, estatisticamente, que o fenômeno do paranormal ele supera o acaso. Foi então que foram apresentar o resultado dessas experiências no primeiro congresso internacional. Todos esses resultados foram reconhecidos cientificamente e então, desde 1953, a parapsicologia é reconhecida como ciência. Em 1960, a Unesco vai reconhecer como a ciência mais importante de todas e é dever de todo cientista familiarizar-se com ela. Porque também a parapsicologia não é só. Então, a parapsicologia não é sozinha. Ela é interdisciplinar. Ela precisa da medicina, da psicologia, da arte, da arqueologia, física, até a teologia, a filosofia e assim por diante. Então, ao contrário. Eu vou mostrar aqui para vocês um autor. Eu separei algum material aqui para vocês. Esse é do padre jesuíta Edivino Augusto Friedrich. Onde os espíritos baixam. Talvez a câmera esteja ao contrário, não sei. Mas o título é Onde os espíritos... Uma citação de Kardec onde diz: vamos nos disfarçar como membro dessas grandes religiões, como a católica, para que depois que a gente esteja introduzido nessas seitas, Federação Espírita Brasileira, já nessa mesma década de 50, 60, publicou lá: vamos nós nos disfarçar de parapsicólogos antes que a parapsicologia acabe com a gente. Ou seja, é erradíssimo. Você vai encontrar muitos pseudo-parapsicólogos que se intitulam na internet, no Google, parapsicologia, curso de pós-graduação em parapsicologia ou instituto de parapsicologia. Vai encontrar um monte de centros espíritas usando o nome da parapsicologia. Então, como no Brasil é um país que é o líder mundial do espiritismo, não estranha a parapsicologia estar sendo apresentada por alguém entrar ali e editar a informação. Você vai encontrar ela sendo apresentada como pseudociência por culpa dos espíritas que se disfarçam de parapsicólogos e na verdade só estão ensinando por espiritismo. Você vai ver esotérico, ocultista, curandeiro, cartomante, quiromante. A parapsicologia é vista como pseudociência por causa desses pseudo-parapsicólogos. Mas a parapsicologia é uma ciência universitária. Muito bom. E como que é o dia a dia de um... Eu não sou contratado como parapsicólogo ainda. Mas um parapsicólogo contratado por uma universidade tem a vida como qualquer outro cientista. Tem que trabalhar em campo é complicadíssima, porque todo fenômeno parapsicológico tem origem no inconsciente. O inconsciente, esse desconhecido. E o inconsciente se manifesta quando quer e como quer. Então ninguém controla, ninguém domina. E então não tem como a gente saber quando uma pessoa vai estar prestes a manifestar um fenômeno parapsicológico. É o truque. Então, o parapsicólogo que não conhece mágica, pobre parapsicólogo, tem que saber mágica porque é a primeira hipótese. Então, a pesquisa de campo, o parapsicólogo vai até essa casa que é dita assombrada e então ele faz uma série de anotações, porque não é só o fenômeno. Tem que analisar todo o contexto para se deduzir quem é que manifesta. Ela tem que passar por uma terapia. O CLAP fazia isso muito bem. O CLAP, para quem não sabe, é o Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Ele era autor dessa revista científica aqui, de parapsicologia. Foi fundado pelo Padre Quevedo em 1970, fechou em 2012. Além da pesquisa, que também tinha lá a biblioteca enorme, com 90 mil volumes de parapsicologia em mais de 7 idiomas, era uma das maiores bibliotecas de parapsicologia do mundo. Além da pesquisa teórica, tinha o ensino, que eram os cursos de esse mesmo, e tinha também a clínica. Por que clínica? Todo centro ou instituto universitário de parapsicologia
tem que ter uma clínica, mas parapsicólogo não é terapeuta. Existe essa onda aí que tá na moda de parapsicólogos clínicos que atendem em clínica, etc. Teórica, assim como a física. Ninguém é físico clínico. A causa está no psicológico. Então é só o psicólogo ou psiquiatra que tem a capacidade e a autoridade ou a propriedade para conseguir curar esse problema psicológico. Curando a causa, cura o sintoma, que são os que a gente chama de histeroparapsicológico, porque esses fenômenos parapsicológicos são sintomas de problemas mentais. É o que o próprio padre Quevedo falava, né? Que se a pessoa acreditar que um feitiço fez mal a ela, pode vir a ter uma enfermidade causada psicologicamente, né? O poder do psíquico sobre o corpo. Se a pessoa acreditar que ela vai ficar doente, ela vai ficar doente, ligados com os estados alterados da mente. Sim, os chamados estados alterados de consciência que você está perguntando? Isso. Bom, uma pessoa normal, aparentemente sã, com a mente equilibrada, você vai encontrar muita gente falando que tem que desenvolver os fenômenos parapsicológicos, porque as faculdades parapsicológicas são um dom de Deus, então por isso que a gente tem que manifestar, e tem aulas aí de como treinar telepatia. Tá tudo errado. Assim, eu vou fazer uma analogia com uma vez ou outra, normal, é só não dar importância que a vida segue. Mas uma pessoa que tem sempre dor de cabeça já não é normal, paranormal. As faculdades parapsicológicas todo mundo as tem, é natural do ser humano. Mas a manifestação é um defeito, poucas pessoas têm, só em circunstâncias especiais, entendeu? E aí o que acontece? Quando elas se manifestam, geralmente é em estado alterado de consciência. O índico, mescalina, LSD, qualquer tipo de droga, álcool, lesão, tudo que deixe a média do corpo, e assim pode acontecer qualquer fenômeno. Até dormindo. A gente costuma dizer que dormindo somos muito mais inteligentes do que acordado. E é verdade, porque existe o talento do inconsciente. Então, geralmente, ó, a cientista que estava dormindo, ele tentou resolver a questão, não encontrava, e aí ele decidiu dormir. Albert Hoffman. Exatamente. Ele teve o sonho com o resultado do cálculo dele, acordou, colocou no papel. De fato, o inconsciente ele tem muitas manifestações muito superiores ao nosso consciente. O inconsciente é muito mais inteligente que o consciente, mas não fomente o inconsciente. Use o consciente, porque são internados em manicômio. Porque quando a gente tenta controlar essas faculdades, quando a gente tenta controlar o inconsciente não controla. Então ele vai tomar conta do lugar do consciente e vai fazer o que ele quiser. Então a pessoa ficava louca, entendeu? Imagina quem tem hiperestesia, imagina a pessoa tentar controlar isso e o inconsciente tomar conta, e a pessoa vai numa rua e escuta o que todo mundo pensa. Deixa a pessoa maluca, entendeu? Então não controle. Controlável, certo? É a conclusão da parapsicologia. Os fenômenos parapsicológicos são do inconsciente, portanto, são espontâneos. Russa, que eu esqueci o nome dela. Nina Kulagina. E todo mundo com certeza já viu esse, né? Que é um corte que tem no YouTube de 5 minutos, que ela consegue mover alguns objetos, mas com certeza ela passou 40, 80 horas tentando fazer aquilo e só apareceu o corte. E a possibilidade, como eu já falei, é uma faculdade humana. Todo mundo tem essa possibilidade de fazer a mesma coisa que a Nina fez. O problema é que muita gente só conta a parte do êxito, né? Aquele vídeo lá conta que ela teve um ataque cardíaco fulminante por causa das faculdades parapsicológicas. Todo mundo só quer a manifestação, mas a consequência ninguém fala nada. Descobrir os segredos dos americanos. E aí
ela não só manifestava os fenômenos extranormais de efeito físico, mas também os fenômenos psíquicos extrasensoriais. Então, ela conseguiu é, descobrir alguns segredos dos 90 filmes com ela tentando fazer alguma coisa. E às vezes conseguiam ter esse resultado. E eram os parapsicólogos russos, que só aceitavam os fenômenos extranormais que pressupõem uma faculdade espiritual, extrasensorial. E aí, então, por isso que só tem esse vídeo dela movendo o objeto, mas a gente sabe que ela conseguiu parar o coração de um sapo. E com isso se fizeram grandes filmes. Tem aquele filme que é o Instituto Atos, se eu não me engano, que em português foi traduzido para O Misterioso Caso. Teve que colocar aquele mistério da possessão demoníaca, que na realidade ela estava possuída porque o filme é baseado na parapsicologia. É um instituto de parapsicologia onde o médico encontra essas crianças, esses adotados conta, mas enfim, não posso dar spoiler, mas é um filme muito bom para quem quer entender melhor a parapsicologia. Claro que tem muita ficção, mas é muito bom. Tem também agora a série que está em moda em Netflix, que é Stranger Things, que também retrata muito bem o caso da Nina. Imagina um LED de 10 volts. Se eu colocar ele em uma tomada de 200 volts, o LED explode. Assim é com a gente. É como se a manifestação é como se fosse 200 mil volts. O corpo não aguenta. Explode. Cansa. Então, olha, por exemplo, temos o caso de Tessérios. É a mente dele na lente. Porém, sempre que ele manifestava a escotografia, a fotografia do pensamento, ele tinha uma hemorragia anal. Sempre. Entendeu? Então, de caso em caso, a gente vê que quem mais manifesta esses fenômenos se separa. Então, se um está afetado, o outro vai se afetar também. Basicamente isso. Então é impossível o Chico Xavier ter psicografado milhares de cartas. Psicografado é o termo certo? Psicografia em si não tem nada de parapsicológico. Chico Xavier passou a vida treinando. E o próprio sobrinho dele, a Mauri Pena, ele estava sendo treinado pelo próprio tio, Chico. A Mauri Pena morreu em um acidente de carro. Justamente após ele nadar, se aprende nadando, e escrever se aprende escrevendo. Então, a psicografia por hiperestesia, telepatia, etc., e escrever-se, inclusive imitando a letra, porque tem gente que vai falar assim, mas era a letra do meu avô que já morreu, era a letra do fulano de tal que já morreu. Isso não interessa nada. Mesmo que fosse a mesma letra, a gente aprende treinando a imitar qualquer letra. Tem tanta gente que falsifica a assinatura de médico para conseguir o atestado falso, então isso não quer dizer nada. E Chico Xavier é um caso vulgaríssimo. Fora do Brasil, existe em português. Ele dizia que o espírito guia dele era Emmanuel, senador romano dos tempos de Cristo. Um pouco de lógica. Primeiro, no latim não tinha sílaba tônica em nomes, então ele inventou Emmanuel. Só que Emmanuel, ou Emmanuel, é um nome cristão que foi dado a Cristo, que significa Deus conosco. Então, nenhum senador romano no tempo de Cristo poderia se chamar nem Emanuel nem Emmanuel, porque o cristianismo ainda não tinha chegado em Roma. E além do mais, uma vírgula, entendeu? Então, Chico Xavier é um caso vulgaríssimo, nunca psicografou as línguas do próprio guia dele. Um caso vulgar. E a questão da reencarnação? Onde surgiu? Existe? Não existe? E quais é a principal fundamento do espiritismo, né? Sim, do espiritismo kardecista.
Porque o espiritismo, de forma de encarnação, existe os espíritas darwianos, também não aceitam isso, entendeu? Então, assim, a reencarnação foi um erro de interpretação de Allan Kardec. Ele, talvez, não sei se foi real ou não, porque ele e também nunca falou na língua dos druidas, já é curioso também. E aí ele meio que fez um compilado, por isso que chama ele também de codificador do espiritismo. Ele também fazia parte de uma seita maçônica. Eu não me recordo agora o nome completo dela. Mas ele fazia parte de uma seita maçônica cuja finalidade era destruir o catolicismo. Então, fica essa dúvida se tudo que ele fez foi que não sabia nem falar o idioma desse monge, e viu que alguns hindus, não eram todos, alguns hindus falavam de reencarnação, porque a maioria falava da lei do karma, que é a lei da causa e efeito. Só que para eles não tem essa questão de alma individual, como no próprio espiritismo, nas religiões monoteístas, etc. No hinduísmo não existe alma individual. Para eles é um todo. Eles são panteístas. Karma, aquilo que você fez, você paga, mas paga aqui. Então Allan Kardec, talvez por boa ou má intenção, não sei, Deus julgue, pegou a lei do karma e pensou, ou inventou de propósito, que o karma poderia ser pago numa vida posterior, fundamentado em uma reunião de parapsicólogos na Índia. Os parapsicólogos foram lá para refutar a reencarnação. Chegando lá, os próprios parapsicólogos é a maior idiotice que a imbecilidade humana conseguiu imaginar. Então, a reencarnação não tem fundamento científico nenhum, é só um achismo de Kardec, e os seguidores dele repetem isso até hoje, mas não tem fundamento científico fundo, não tem fundamento nenhum em nenhuma dessas três áreas. Teologia, sim, isso aqui no comentário que está se manifestando contra, provavelmente ela não conhece nada sobre o assunto, não sei, mas para defender a reencarnação nos dias de hoje, em pleno século XXI, é de uma ignorância tremenda. É de um parapsicólogo brasileiro que viveu no Paraná. Então, recomendo aí para você que provavelmente todas os pseudo-argumentos que essas pessoas usam, ele refuta aqui. Então, antes de colocar qualquer argumento aí, eu posso responder, se quiser, mas todos os argumentos em prol da reencarnação são refutados aqui, entre outros estudos, né? Agora vamos falar sobre quando a gente vai falar do diabo, tem muita gente que vem contar história pra gente, de todo tipo. Não porque aconteceu isso comigo, porque aconteceu isso com fulano, eu fui na igreja tal, teve exorcismo, isso, aquilo, outro, como se a gente não conhecesse essas histórias. Por isso que eu comecei esse assunto apresentando esse livro. Alguns que a gente refuta argumentos em prol da atuação dele aqui, que a gente não conhece nenhuma história. Eu fui da Universal. Eu vi a possessão diariamente, em massa. Então, qual é a pergunta que você quer fazer sobre o diabo ou demonologia? A existência dele realmente foi um anjo que se rebelou e foi expulso do paraíso? Não sei, ele tem influência sobre o nosso mundo? Anjo mais perfeito, o melhor amigo, digamos assim, de Deus, que foi ficando soberbo até o ponto de manipular uma terça parte dos anjos e se rebelar contra Deus porque ele queria ser mais do que Deus. E aí então houve uma arcanjo. E aí então Miguel, junto com os seus bons anjos,
expulsou essa terça parte dos anjos que vieram para cá, para a terra, debaixo da terra. Então a gente aprende dessa forma literal que eles estão debaixo da terra. E aí, mas tem algum fundamento? Nenhum. Essa essa história é uma lenda que foi inventada no livro apócrifo, foi criada no século II antes de Cristo. Só que quando ela foi criada, Jerusalém já era uma colônia romana e os romanos traziam a mitologia romana e grega. Então, não só os gregos como os... Ele pensou, como é que pode haver guerras de deuses se só existe um deus aqui pra gente? Então ele converteu a guerra de deuses, que as outras religiões falavam, né, como na Grécia, que os titãs, os gigantes titãs invadiram o mundo, converteu em guerra de anjos. E aí surgiu do livro de Enoque. E aí foi aceito pela cultura hebraica e fazia parte do Antigo Testamento. Até que, graças a um rabino, no século I antes de Cristo, foi analisar o texto de forma crítica e viu que era pura fantasia. Tirou o livro, mas aí o livro já estava ali. E continuou tão firme que a própria Bíblia que a gente tem cita essa lenda. Por exemplo, em Apocalipse cita, tem uma carta de São Pedro, se eu não me engano, que ele também cita essa guerra de anjos e tal, mas não como uma revelação. Mas sim, a gente pergunta assim, mas se é lenda, então por que Jesus não corrigiu e tal? Jesus só veio para revelar a sua doutrina, se adaptando à mentalidade da época. Ele não poderia falar, por exemplo, de parapsicologia há 2000 anos atrás, que nem existia, ninguém ia entender nada. Se quando ele curava alguém de doenças internas, dizia que ele estava possuído por um demônio, ou que ele curava pelo... Se iniciou por essa crença de Enoque. E até hoje a gente aceita isso sem pensar de forma crítica, né? Os demônios sendo expulsos do céu, aqui debaixo da terra, então quer dizer que o céu é lá em cima e o inferno é aqui embaixo? O céu e o inferno são estados, não são lugares para a gente dizer que um é lá em cima e o outro é aqui embaixo. É comum a gente encontrar vídeos aqui no TikTok, né, pelos demônios, porque falam que encontraram as comportas do inferno e por aí vai. A superstição vai tomando de conta e a mentalidade mágica. Para vocês entenderem de mentalidade mágica, eu recomendo esse para psicologia, pela Edições Loyola. Ele ainda é vendido pelo IPQ, Instituto Padre Quevedo. Mais alguma pergunta? Muito bom. E os demônios, né? Eu já vi vídeo do Padre Quevedo explicando que os demônios eram atribuídos a doenças internas, como exorcismos, como que é? Duas coisas. Geralmente, quando a gente vai falar de demônio, a maioria vai logo se fundamentar nos evangelhos, que foi onde começou isso. Tem outras pessoas que já vão se fundamentar em exorcista, em possessões, né? Já se perguntaram por que no Antigo Testamento não tem nenhum caso de possessão demoníaca, enquanto no Novo, concretamente, 37 casos. Judeus era uma mentalidade romana, junto com as crenças dos romanos. Então, existiu doenças que eles não tinham a explicação científica naquela época. E os gregos e romanos atribuíram essas doenças a daimon. Evangelhos, principalmente o de Lucas. O de Lucas é ótimo porque Lucas era médico. Então ele não só dizia endemoninhado, mas ele dava o diagnóstico. Era o endemoninhado lunático. Então, doenças que não tinham uma explicação científica eram atribuídas a deuses maus, que causavam essas doenças ou que eram as próprias doenças. Então, Jesus, que não veio ensinar ciência, nem corrigir nenhum erro daquela época, não confirmou e nem externa um manco. Não era chamado assim, de possuído por um demônio ou endemoninhado. Uma pessoa que era cega, mas tinha pulga nos olhos, também não era. Mas um epilético, que está normal. Então,
É interessante que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não corrigiu nenhum erro científico das diversas épocas em que ela foi escrita. Mas aqui a Bíblia se mete para corrigir. Porque Daimon eram deuses. Então, para colocar a palavra, inventaram, né? Para corrigir esse erro. Daimonia ou daimônio, que quer dizer em neutro. Ou seja, Jesus Cristo expulsava coisas, para não dizer nem Deus e nem as doenças internas que não sabiam da onde vinham essas doenças. Então, no grego, que traduzimos como demônios. Então, foi um erro de interpretação e de tradução também. Mas, enfim, agora ao longo da história. Isso começou na Idade Média com a questão dos exorcismos. Primeiro, acontecia frequentemente com a palavra assim, exortamos. E o que significa exortar? Recomendamos. Então, a igreja recomendou que essas práticas dos padres exorcistas que se faziam na França, em Paris, se estendesse por todo o mundo, que era tomada pela a mentalidade de bruxaria, que eram possuídas por demônios, etc. Então era exorcismo direto. E lá no ritual colocaram argumentos viventes demonição. Ter uma força superior à idade ou aos costumes. Esses eram os 3 argumentos que a igreja aceitava no ritual romano para um exorcista praticar o exorcismo. À medida que a ciência foi avançando, a igreja foi recuando, porque a igreja sempre acompanha a ciência, até porque a ciência é um dom de Deus. Então, avançando e a igreja recuou. Se possam, talvez sejam sinais. A ciência avançou e a igreja corrigiu lá. Não creiam facilmente que sejam demônios. A ciência avançou e então a igreja tirou o exorcismo do ritual 60, precisamente em 1967, tirou a ordem menor de padres exorcistas. Todos os padres eram ordenados exorcistas até 1967. O próprio padre Quevedo era exorcista, foi ordenado exorcista, porque tinha essa ordem. Então, a ciência psicológica a manifestar coisas ocultas e distante pode ser hiperestesia indireta do pensamento na presença de alguém, ou telepatia, quando a outra pessoa não está ali e ela adivinha o pensamento da outra. E manifestar coisas superior à idade, manifestar força superior à idade ou aos costumes, se for por uma injeção que faça a pessoa não dormir, o demônio dorme junto com ela. Entendeu? Então, a igreja, nessa época, abandonou tanto a prática de exorcista quanto a ordem. E a possibilidade, o bispo local, depois de passar pela ciência, pelos médicos, psicólogos e parapsicólogos, se não houver nenhuma possibilidade de ser natural, o bispo, principalmente esses que se intitulam exorcista, não conhece nada de parapsicologia. Então, mas o padre da minha igreja praticou exorcismo e tal. Ignorância dele. Entendeu? Ele não... Todo caso que a gente vai analisar não passa de... Isso não significa nada. A pessoa ela está em transe, ela tá fora de si. Existe uma técnica chamada de pronto-socorro. O CLAP usou a vida toda e o IPQ dava ali 1 minuto e a pessoa voltava assim. Então ela tinha que passar por um processo terapêutico e médico para ela ir se tranquilizando. E às vezes tinha que ficar realmente internada por meses. Mas aí depois que a pessoa saía dali curada, com a mente curada, nunca mais nada. Qualquer coisinha que ele não sabe resolver, ele vai logo pedir uma autorização do bispo para fazer o exorcismo. E se o bispo não souber, pior ainda. Aqui a gente tem o arcebispo Dom, a gente nunca fez. Temos aqui também o cônego Jaime Pereira, parapsicólogo, formado no CLAP, conhece a técnica do pronto-socorro, em todos os casos aplicou essa técnica, sempre resolveu, nunca precisou fazer exorcismo, e também ele é exorcista. Foi
ordenado na década de 60. Uma paróquia aqui perto de casa, na Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, tinha um padre que, porém, o nosso arcebispo não acompanhou o caso. Só que o padre que fez os exorcismos, ele não domina a parapsicologia, então é claro que ele vai atribuir aquilo que ele não conhece ao o demônio com a ciência, mas aí Gabriel Amorte, aquele padre famoso, exorcista do Vaticano, ele fundou a Associação Internacional de Exorcistas na década de 90, e aí depois, nos anos 2000, 2010, eles criaram ali um culto e começa a fazer exorcismo. Lamentável. Chegando mais no fim da nossa live, né? Agradecendo mais uma vez todo mundo que compareceu, que deixou sugestões e contatos com o demônio. Olha, o santo tem direito, como ser humano, de ser doente. Porque muita gente acha que só por exemplo, o padre São Pio de Pietrelcina. É santo, ninguém nega isso. Vários milagres, milagres, milagres confirmando a santidade dele. Não estamos falando aqui de santidade, estamos falando de fatos observáveis no nosso mundo. E fatos observáveis no nosso mundo pertencem à ciência. E a ciência que estuda esses fatos é fenomenologia. Entendemos que ele tinha umas crises histéricas. Ele tinha uma mente desequilibrada. Isso não interfere em nada ele ser santo. Quando Santa Rita tinha os estigmas dela, é porque ela tinha um desequilíbrio mental. E aí a gente se santa e histérica. Uma coisa não anula a outra. Então, nessas crises histéricas, onde o santo tem ódio do demônio, do diabo, é claro que de tanto ele focar nessa batalha dele, que está só na cabeça dele, nessa batalha com o diabo, com o demônio e tal, ele vai projetar na testa dele uma cruz, um ateu. Ou seja, já é ao contrário do santo. O santo que está o tempo todo ali contemplando as chagas de Cristo e tal, e histericamente ele começa a produzir os estigmas. E no caso de pessoa ateu que tem raiva de puro ódio. Então, muitos santos que contam que brigava no soco com o demônio, com o diabo, ninguém via essa briga, só o santo. Mas por que ninguém via? Porque não era algo objetivo que qualquer pessoa pudesse ver, não era uma aparição. Rejeita. Da mesma forma que o inconsciente pode projetar aquilo que ele mais ama. Por exemplo, Nossa Senhora. Então, entendeu? Então, há casos e casos a gosto do consumidor. Cada um vê aquilo que quer, aquilo que imagina, aquilo que está arquivado no seu inconsciente. Entendeu? Uma pessoa hipnotizada pode ver até de olhos abertos uma vaca sem a cabeça voando. Porque cada um vê de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, chegando ao final da nossa live, quero agradecer mais uma vez o Maurício, professor, parapsicólogo, teólogo, cientista humano, várias Teólogo formações. ainda não. Teólogo ainda não. Ainda Cordialidade, atendeu super bem. Quem sabe futuramente podemos fazer uma live, né? Essa foi a primeira live que eu tô fazendo aqui, então totalmente improvisada, mas o importante é espalhar a palavra do Senhor Jesus Cristo, espalhar para a psicologia, os ensinamentos do Padre Quevedo e o conhecimento. Que eu tenho um YouTube que se chama Um Católico Sincero. E lá eu entrevistei já vários profissionais. Eu entrevistei o professor Fábio Ranieri, que é professor de parapsicologia e teologia na UCPEL, Universidade, o Padre Elílio também, que é muito entusiasta dessa área. Eu entrevistei já ele. Então, eu estou sendo entrevistado. Então, eu agradeço muito pela honra. Então, teve uma pergunta aí que perguntaram se eu era da igreja. Eu sou apostólico romano, tá bom? Aqui o crucifixo, a minha identidade. Então, pelo milagre. Como sabe você que tal fenômeno é um milagre, que com isso está convertendo muita gente? Milagres só em ambiente religioso divino católico. Não há milagre em nenhuma outra religião,
Portanto, cientificamente podemos falar que muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. O Vascaíno disse que você é o sucessor do Quevedo. Quem dera, né? Eu tô talvez ali nem aos pés, né? Porque vai ser sempre imensamente superior a gente, mas pretendo ter um pouquinho da experiência. Há 10 anos eu vou lançar livros de parapsicologia e teologia, sempre com os argumentos científicos, refutando essas superstições e falsos milagres, e depois, com o mesmo argumento científico, mostrando os verdadeiros milagres que só há na católica. É isso, então.